Filipenses capítulo número 2, versículo número 5, os irmãos que acharam digam amém. Diz a Bíblia assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo ao qual deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Portanto, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos orar? Jesus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. E agora pedimos que o teu Espírito vivifique a tua palavra, e que ela seja vida, que ela seja libertação, que ela seja graça, que ela seja esperança, e que ela seja luz para nossos pés, luz para o nosso caminho. É assim que eu oro, é assim que eu peço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, do que a vida é feita? O que compõe a nossa vida? Tem uma frase muito famosa que diz que a vida é feita de escolhas. A gente ouve muito isso, a vida é feita de escolhas. E eu quero te dizer que a vida, essa frase ela é parcialmente verdadeira. A vida é, em muitos aspectos, feita de escolhas, mas a vida não é só feita de escolhas. Estava pensando um pouquinho sobre, afinal de contas, quais são esses componentes, que fazem parte da nossa vida, que constituem a nossa vida. Então, eu penso que em geral, pelo menos, tem aí 3 componentes básicos da nossa vida. O primeiro, sim, são as escolhas. Então talvez a frase certa seria: a vida é feita em grande parte de escolhas. A pessoa com quem eu me caso, a faculdade que eu fiz, as parcerias comerciais, os negócios, os acordos, a casa que eu comprei, são as minhas escolhas, e elas não são só pontuais, elas ecoam, porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta, isso ele colhe. Então tem coisas sim que na nossa vida são consequência das nossas escolhas. Então a vida é feita em parte das escolhas, as coisas que nós fazemos. Mas a vida também é feita do imprevisível. Sim ou não, irmãos? A vida é feita do imprevisível. Tem coisas que acontecem que a gente não esperava que fosse acontecer. É o imprevisível, é o imponderável. É a doença que chega, é o câncer, é o acidente, é a batida de carro, é o avião que cai, é a casa que pega fogo. São coisas que são imponderáveis. É a chuva torrencial que cai e leva metade das coisas da minha casa embora. Não tem como a gente prever estas coisas. E a vida para mim é feita então das escolhas, do imprevisível, mas a vida também é feita de um terceiro componente muito importante, que eu chamo de atitude de vida. A nossa vida é composta também em grande parte pela nossa atitude de vida. O que é a nossa atitude de vida? É a maneira com a qual a gente encara a vida, a maneira com a qual a gente age e reage às coisas que a vida nos propõe, é a maneira como eu interpreto a vida. E eu penso que poucos de nós, ou muitos poucos de nós, para pensar de vez em quando e fala assim: afinal de contas, qual que é a minha atitude de vida? Quem sou eu? Com que tipo de atitude eu encaro a minha vida? Eu sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa incrédula, eu sou uma pessoa... Qual é a minha atitude de vida? Então, eu digo isso porque a atitude de vida, vou tentar traduzir isso para você como se fosse um sentimento interior, uma predisposição interior que se mostra no exterior. É uma percepção interior da vida que se mostra nas coisas que eu faço, nas coisas que eu deixo de fazer. Tem uma frase que diz assim: para alguns, dependendo da atitude de vida, para alguns, cada oportunidade é uma dificuldade. Já para outros, cada dificuldade é uma oportunidade. Tudo depende da nossa atitude de vida, da maneira com a qual a gente olha para ela. Então, eu li para você Filipenses capítulo número 2, e a versão mais conhecida desse texto diz assim: tenham, portanto, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual havia em Cristo Jesus. A versão NVI que eu li para você, ela diz assim: tenham vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, seja de vocês a mesma atitude. Essa palavrinha que a NVI traz como atitude, é uma palavra grega que, se a gente fosse traduzir ela assim, literalmente, ipsis literis, ao pé da letra, aquilo que ela quer dizer, seria disposição mental. Essa é a palavra que Paulo está usando. Então ele está dizendo assim: tenham em vocês a mesma disposição mental que havia em Cristo Jesus. A tradução como sentimento está correta, e a tradução como atitude está correta, porque elas cabem. Mas o que Paulo está dizendo? Tenham em vocês
Tenham dentro de vocês algo que os leve a viver a vida, que os leve a fazer e construir a sua vida, assim como havia em Cristo Jesus. Havia uma atitude nele, havia uma maneira de encarar os projetos, havia uma maneira de olhar, de perceber a história, e essa mesma disposição deve estar em você. Então, se eu fosse resumir para você, o que é uma atitude de vida? É uma disposição interna com a qual eu decido viver. As pessoas olham para mim e elas veem que há uma disposição interna na minha vida. Independente do momento em que eu estou passando, eu sou aquilo que eu sou. Então, olhando para a vida, e eu queria assim, tentar traduzir isso que eu quero dizer para os irmãos hoje à noite, eu fico pensando nesse tempo, pelo tempo que eu tenho vivido particularmente na minha história, na minha casa, na minha família, quais são boas atitudes de vida que eu deveria conservar na minha história, a fim de viver melhor. Quantos aqui querem viver melhor? Digam amém. Viver melhor. Viver a vida de uma maneira em que vale a pena a vida ser vivida. Viver a vida, e óbvio, o nosso modelo sempre é Cristo Jesus. E trazer para dentro da nossa vida coisas que podem não necessariamente melhorar aquilo que está à nossa volta. Mas se nós melhoramos como pessoas, então aquilo que está à nossa volta também melhora. E eu queria deixar para você aqui hoje à noite algumas atitudes de vida que eu penso que são muito importantes. E a primeira delas é a seguinte: nós devemos fazer da gratidão uma constante e da murmuração algo bem distante. Quantos podem dizer amém por isso? Digam amém. A gratidão deve ser uma constante na nossa vida, e a murmuração deve ser algo bem distante. A gratidão sempre presente e a murmuração de preferência bem ausente. A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18. Se você toma notas, tome nota do que eu estou te falando hoje. Diz a Bíblia: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, Deus espera, Ele está dizendo, é da vontade de Deus que você seja uma pessoa que tenha gratidão, que em tudo você dê graças. Então, o que eu quero te dizer é que nós muitas vezes não devemos permitir que a dor que chega a uma área da minha vida, a dor que chega a uma parte da minha vida, seja poderosa o suficiente para estragar toda a minha vida. Que não haja resiliência em mim, para que eu não consiga distinguir, separar as coisas, e aquela dor que deveria ser só setorial, que deveria ser só de uma área da minha vida, ela acaba se alastrando e acaba azedando a minha vida como um todo. Parece-me que nesses dias, para você ser grato a Deus, você tem que estar com tudo em ordem. Você tem que estar com um bom carro, com um bom emprego, com uma boa saúde, com isso, com aquilo, com todas as coisinhas em ordem. Se tiver tudo perfeitinho, tudo certinho, então eu posso ser grato a Deus. Eu queria dizer que quem aqui está sem nenhum problema na vida? Então eu quero te dizer, estamos todo mundo no mesmo barco. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu vou te garantir, você vai morrer tendo problema. Palavra de bênção para você hoje à noite. Problema, irmão. Assim, não tem, nós vamos ter problema todo santo dia da nossa vida, em maior ou em menor escala. O problema é que se a gente foca no problema, a gente começa a murmurar e deixa de ser grato. E tem gente que permite que aquele problema, aquela situação vai entrando em todas as áreas da sua vida e vai o azedando, vai tornando dele uma pessoa que murmura. Essa aplicação é tão simples, é tão básica, que quando o texto diz em tudo dai graças, ele não está dizendo por tudo. É simples assim. Não está dizendo por tudo dai graças. Meu carro pegou fogo. Glória a Deus que esse carro pegou fogo. É isso mesmo, Jesus. Não, não é isso. A Bíblia está dizendo, apesar de algo ter dado errado, apesar de que algo não vá muito bem, apesar da doença ter chegado, apesar de um projeto ter chegado ao fim, apesar de algo ruim ter me acontecido, eu continuo dando graças ao Senhor. Porque minha vida não é definida por um acontecimento. Então, quando a gente passa por um luto, meu pai morreu. Sim, seu pai morreu, mas você continua vivo, continua com fôlego, a sua história ainda não acabou. Minha mãe morreu, sim, sua mãe morreu, mas seu pai continua vivo. Não, meu pai morreu, sim, mas a sua esposa continua viva. Mas a minha esposa morreu, sim, mas seus filhos continuam vivos. Mas o meu filho morreu, sim, mas os seus netos continuam vivos. Eu não estou suprimindo a sua dor, eu só estou querendo te dizer que a gente pode olhar um pouco mais ao redor da nossa história e entender que porque algo está indo mal, não quer dizer que tudo está indo mal. Quem tem fé para dizer amém? A gente precisa guardar o nosso coração. Então é por isso que quando a gente mantém a gratidão na nossa vida, grave o que eu vou te dizer, eu mostro que o mal não me deformou.
eu mantenho a gratidão na minha vida, eu consigo mostrar que o mal não tem influência sobre mim grande o suficiente para me deformar. Talvez quando Jesus orou no Pai Nosso dizendo, livra-nos do mal. Talvez, eu sei que Jesus está dizendo ali, que Ele nos livrará de passar as coisas ruins. É uma oração que devemos fazer, mas talvez a gente também tenha que aprender a orar pedindo, Senhor, livra-me da deformidade do mal. Livra-me dessa capacidade que às vezes o mal tem de azedar minha vida como um todo e de me tornar uma pessoa que não consegue mais ter gratidão nos lábios, que não consegue mais adorar a Deus. A nossa vida é muitas vezes a proporção de como reagimos aos males da vida. Os grandes exemplos, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que nós cultivamos na história, muitas vezes são de pessoas que reagiram bem a um grande mal. São de pessoas que conseguiram manter o coração nos trilhos quando um grande mal chegou na minha vida. Então, o que eu quero te dizer é que, porque algo acabou na sua vida, não quer dizer que a sua vida acabou. Não, pastor, meu negócio acabou. Sim, seu negócio acabou, mas a sua vida não acabou. Não, pastor, mas aquele sonho que eu tinha acabou, mas a sua vida não acabou. Pastor, o meu casamento acabou. E eu estou aqui para te dizer hoje, nós não queremos que nenhum dos casamentos que estão aqui acabem. Não é esse o nosso propósito. Mas se o seu casamento acabou, isso não quer dizer que a sua vida acabou. Nós continuamos vivos, a gente continua tendo força para fazer outras coisas. Então, a despeito da dor que eu esteja passando, do momento que eu esteja passando, eu continuo tendo consciência de que eu posso continuar dando graças a Deus. Sim, Deus, o meu braço esquerdo adoeceu, eu não tenho mais força para levantá-lo, mas eu ainda tenho o direito. Enquanto eu tiver no meu braço direito, eu vou continuar levantando ele e dizendo, glória, pois, aquele que era, que é e que há de vir. Se a minha voz acabar, com todas as forças do meu pensamento, eu vou dizer, glória, pois, aquele que era, que é e que há de vir. Porque, mas eu estou com câncer no fígado. Sim, o seu fígado está acabando, mas a sua vida, você ainda... Ei, isso, agora eu vou falar, ajeita aí. O câncer chegou, mas o que está morrendo é um órgão, o fígado está indo embora, mas você ainda tem os seus pulmões, você ainda tem a sua corda vocal, mas ele já está alastrando, você ainda tem a sua mente. Enquanto ainda tiver alguma coisa, continue dando graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque mal nenhum, eu me arrisco a dizer aqui hoje à noite, mal nenhum pode acabar com a vida de um crente em Cristo Jesus, porque nele nós já somos mais do que vencedores. Mal nenhum pode acabar comigo. Mas morreu de câncer, pastor. Então, morreu aqui, mas abriu os olhos na presença de Deus. Todos os dias da minha vida, eu posso continuar dando graças ao Senhor. É por isso que Abacuque vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira minta, ainda que não haja gado, ainda que o produto da oliveira não se apresente, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Parte daquilo que acontece na minha vida, não é a minha vida. Quem define a sua vida não são os males que você está passando. Quem define a sua vida é o Deus a quem você serve, e o Deus a quem você serve é todo poderoso, digno de glória, digno de louvor, fiel e justo de agora e para todo sempre. Tira um momento nessa noite e louva o nome do Senhor Jesus. Louve o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. É por isso que nós temos que manter a gratidão no nosso coração. Começa a ser mais grato, irmão. Louvado seja Deus. Começa a ser mais grato. Você pode não ter tudo que você gostaria de ter, mas em Cristo Jesus eu te garanto, você tem tudo que você precisa ter. Tudo. Paulo disse, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. O Senhor vai suprir. É por isso que a murmuração é uma visão deformada da vida. Porque a murmuração abaixa os meus olhos. E eu considero a minha vida do tamanho da situação em que eu estou vivendo. É uma história antiga. Eu não lembro onde eu li essa história, mas eu li quando ela era criança. Uma história infantil. O avô dormiu na sala. É isso que eu lembro da história. O avô dormiu na sala. E aí as crianças pegaram um daqueles queijos bem fedido. Esses queijos de povo chique. Bem fedido. E passaram no bigode do vô enquanto ele dormia. Quando o avô acordou na sala, assim, ele sentiu que ele falou, gente, essa sala está fedendo. Aí ele foi lá na cozinha. Gente, essa cozinha está fedendo, eu preciso ir lá para fora para respirar um pouco de ar puro. Abriu a porta, chegou lá fora. Qual foi a conclusão dele? Gente, o mundo está fedendo. Eu lembro dessa história como se fosse hoje. Porque não era o mundo que estava fedendo. Alguns de nós, deixa eu falar isso com todo amor e carinho do mundo para você. Alguns de nós estão carregando esses queijos na vida, entendeu?
Alguns de nós estamos carregando essas coisas e a gente acha que tudo está ruim, que nada está bom. Alguns de nós estão deixando que esses fedores, esses odores se alastrem para tudo na vida. Então não é tudo que está errado. Às vezes alguma coisa que ainda pode ser consertada. E a gente vai sendo tomado por esse espírito de murmuração, de reclamar. Se demora, reclama. Se é curto, reclama. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se o carro é novo, reclama porque gasta muito combustível e o imposto é caro e não sei o que é caro. Se o carro é velho, reclama porque o carro não sobe a rampa e reclama. Não é assim? Se o filho não fala, reclama porque o filho não conversa com ele. Se o filho fala demais, reclama porque o moleque é uma ataca e nada tá bom. Esse bendito desse queijo seu aí. A murmuração faz com que a vida se torne uma coisa só, e a vida não é uma coisa só, irmãos. A gente precisa, falar uma coisa para você, ninguém gosta de estar perto de alguém que vive reclamando. Sim ou não? As meninas que estão aqui, que vão casar, digam amém. Estranho. Mano, conversa para outro dia. Ninguém quer casar com uma pessoa que reclama. Sim ou não? No meu sonho é casar com um homem que reclame. Isso aí é meu motivo de oração. Que ele reclame da comida, reclame da roupa, reclame. É isso que a gente quer? Melhorou. Não! A gente quer uma pessoa que seja grata, tá bom. Tá bom, não é ter um nível de contentamento baixo, mas é ter um nível de contentamento que seja aceitável. Então quando eu murmuro, deixa eu tentar explicar isso para você, eu enxergo assim. Nós temos um destino na vida. A gente pode encarar a vida em linha reta e chegar aos lugares que Deus tem para nós. Só que quando a gente começa a murmurar, primeiro que murmurar é dizer para Deus assim: Deus, se eu fosse o Senhor eu faria melhor. Isso é murmurar. Se eu fosse o Senhor eu faria diferente. Tudo bem? Mas quando a gente começa a murmurar, a gente vai, na minha visão de vida, a gente vai entortando nossa reta de vida. A gente vai se desviando dos objetivos porque a gente vai permitindo com que problemas, vicissitudes da vida sejam maiores do que aquilo que Deus tem para nós. E a gente vai entortando até o momento em que a gente entra num círculo que não é virtuoso, mas é um círculo vicioso e a gente já não consegue mais avançar. A gente fica murmurando, reclamando, nada está bom, nada está certo. Pastor, isso tem na Bíblia? Tem na Bíblia. Porque o povo, quando saiu do Egito para chegar à Terra Prometida, era para levar 3 meses andando em linha reta. Era nesse tempo que eles iam chegar, em 3 meses eles chegaram. Conforme o povo foi reclamando de tudo que estava acontecendo, eles começaram a andar em círculo, andar 40 anos no deserto em círculo, sem chegar àquilo que Deus tinha para a vida deles. Quem murmura, morre no deserto. E eu estou aqui para te dizer que você não foi feito para morrer no deserto. Deus tem grandes promessas para você. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Louve a Deus pela sua esposa. Louve a Deus pelo seu esposo. Pastor, você não conhece meu esposo. Louve a Deus pela vida dele. Louve a Deus pela vida dos seus filhos. Louve a Deus pelo seu emprego. Louve a Deus pela sua casa. Louve a Deus pelo carro que você tem. Não tenho carro. Louve a Deus pelas pernas que você tem para andar. Sou tetraplégico. Louve a Deus porque você tem olhos para ver e ouvido para ouvir. Louve a Deus. Agradeça ao Senhor. Enquanto a murmuração diz: se eu sofrer, minha vida vai parar. A gratidão diz: mesmo sofrendo, a minha vida continua a prosperar. Atitude de vida: para de reclamar e começa a agradecer. Posso ouvir um amém da igreja? Para de reclamar e começa a agradecer. Uma outra atitude de vida que para mim eu considero preciosa e poderosa: nós devemos desejar e nós devemos nos tornar a solução e não o problema. Assuma uma atitude de vida de ser a solução e não o problema. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo número 12, versículo 2, quando o Senhor encontra Abraão e libera sobre ele seu chamado, e libera sobre ele uma palavra muito importante, quando ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Esse era o chamado de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção, uma atitude de vida. Já pensou se a gente incorpora como atitude de vida: eu sou uma bênção. Eu vou ser uma bênção aonde eu chegar. Abraão, eu te fiz, não é para você ficar buscando bênção. Você vai ser a própria bênção.
Quando você chegar no lugar, a bênção de Deus vai chegar, porque você chegou, você é uma bênção, você não é um buscador, você é um gerador, você é um portador das bênçãos de Deus. O fato é que a gente vê que muitas vezes tem gente que não traz isso para a sua vida, não recebe posse dessa palavra de Abraão, de ser uma bênção. Pelo contrário, é gente que está metida no rolo o tempo inteiro. É problema o tempo inteiro. Deu rolo. Tem gente que a gente sabe. Deu rolo, você fala, tá, estava fulano e quem mais? Você já sabe, porque a pessoa está sempre ali. Ela está sempre no meio do problema. Ela está sempre causando dificuldades. Quando a pessoa chega, não chega a bênção, chega o tumulto, chega a dificuldade. A irmã chega, o nome da irmã não devia ser Maria, devia ser Catrina. Chegou, né? Lembra do Catrina? Chegou a irmã, meu irmão, ixi, não vai dar certo, o nome do irmão não devia ser Rodrigo, Roberto, devia ser, sei lá, coronavírus, chegou, gente, que tumulto, que dificuldade, não é assim, ó, vamos marcar o futebol, mas não chama fulano, não chama, porque se chamar, vai dar briga, vai dar problema, ó, vamos fazer um negócio aqui, mas não dá. Então gente que dá trabalho no ministério, dá trabalho em casa, dá trabalho no trabalho, dá trabalho na família, ele é um causador de dificuldades. E eu não estou falando isso para te diminuir, eu estou falando que você está olhando pela vida por uma atitude errada. Deus não te fez para ser causador de problemas, Deus te fez para ser a solução, para ser a bênção, para ser a resposta. Quantas vezes com tristeza a gente não ouve quando aconselha às vezes irmãs, e que ela diz assim, pastor, está tudo bem em casa, eu estou bem, os meninos estão bem, mas quando chega o meu marido, parece que a casa transtorna, nada está bom, nada está certo, briga com um, briga com o outro, discute com esse, discute com aquele, estava tudo certinho. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para os homens que estão aqui, quando você chega em casa, a sua esposa tinha que respirar aliviado e falar assim, chegou a bênção da minha casa. Ô irmãs, não ia ser da hora? Sim ou não, irmãs? De suspirar, falar assim, cara, chegou, de poder falar para os filhos, vai ficar tudo bem, o papai chegou. A mesma coisa os irmãos poderem falar das suas irmãs, cara, chegou a bênção, chegou a pessoa, chegou a resposta. Tem uma cena, eu não lembro qual dos Velozes e Furiosos é, você que não sabe o que eu estou falando, Velozes e Furiosos, lançaram agora o Velozes e Furiosos 14, 18, 20, eu não lembro, né? Tem uma cena, um dos filmes em que aquelas cenas tudo super realista, né? E tem um negócio de um helicóptero, não sei o quê, e o cara desce lá assim, arranca uma metralhadora e derruba o helicóptero, e aí a menina vira pro cara e fala assim, você trouxe a cavalaria? E aí ele responde para ela assim, né? Woman, né? Mulher, eu sou a cavalaria. Tá certo que o cara é o The Rock, né? Tudo bem? Não precisa ser uma cavalaria, irmão, mas seja só o cavalo branco. Pá. Ou o príncipe, pelo menos, né? Assim? Seja o príncipe. Tem umas meninas que acham que vão casar com o príncipe do cavalo branco, ela casa só com o cavalo, não é assim? Seja o príncipe. Chega e resolve. Não, eu estou falando sério para você. Ô, irmãos, a vida já é tão difícil. A vida de vocês é difícil como é a minha. A vida não é difícil, irmão, sim ou não? A vida é difícil, a vida por si só tem problemas. Eu não posso, mais, causar os problemas. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter nunca mais se envolver no problema. Não é isso que eu estou te dizendo, mas se eu assumo uma atitude de vida e dizer, cara, eu quero ser solução. Eu não quero ser o cara que fofoca. Posso ouvir um amém? Isso morre em mim. Chegou fulano para falar de fulano, pera aí, cara, vem aqui, nós vamos resolver. Eu vou ser a solução do problema de vocês. Eu não vou ser mais um que vai soprar o vento da fofoca. Isso não pode estar mais no nosso meio. Eu não posso ser o cara que vai passar o outro para trás, que está metido na traição, que está metido naquilo. Eu não quero ser o problema, eu sou a solução. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Em Cristo Jesus, eu sou uma bênção. Quem vive como problema deixa um rastro de destruição. Quem vive como solução deixa um rastro de edificação. Cristo é a solução. Tenham em vocês a mesma atitude. Estamos desgraçados no mar do pecado. E Jesus diz, eu serei a sua solução. E nós temos que ser a solução para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Sermos a solução dentro da nossa casa, no contexto do nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso ministério. Nos posicionarmos como gente que abriu mão das coisas de menino e que agora
agora está prosseguindo para um caminho maior e mais alto em Deus. Ora, é disso que a Bíblia está falando, e que nós precisamos tomar posse sobre a nossa vida. Faça parte da solução e não parte do problema, irmão. Seja a solução. Seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Atitude de vida. Muita gratidão e muito pouco murmuração. Não ser o problema, ser a solução. Mas para mim, eu penso, e eu queria que você ouvisse com carinho o que eu vou te dizer agora. No script da nossa vida, que você assuma o papel do herói e não da vítima. Hoje é noite de Oscar, né? E eu vou falar um pouquinho já o que eu penso sobre o Oscar rapidinho. Mas no script da nossa vida, da nossa história, a gente tem que fazer uma escolha em determinado momento, se ou eu vou assumir o papel da vítima, ou se eu vou ser o herói na minha vida. A palavra do Senhor diz, em Gênesis 3, versículos 11 a 13, diz a Bíblia: perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, uma das maiores crises que eu tenho com a nossa geração é o vitimismo. Gente, eu tenho uma crise com gente que se faz de vítima e com a nossa geração, porque independente do seu posicionamento político, progressista, esquerdista, globalista, direitista, qualquer coisa, gente, não dá para nós ensinarmos as pessoas a serem vítimas. Nós estamos criando uma geração de pessoas fracas, desequilibradas, que não conseguem lidar com as dificuldades da vida, que não conseguem ouvir não, que não sabem encarar os problemas da vida, que não sabem ser reprovadas. Não pode mais reprovar. A vida vai reprovar. O patrão vai reprovar. E a gente está criando uma geração de gente assim que não pode falar, não pode tocar, é hipersensível. Assim, na boa, eu fico olhando para a sociedade de hoje e eu falo assim, gente, onde que está o problema? Porque ninguém mais é culpado de nada. Como estava em Gênesis, eu falo isso para você, ninguém mais é culpado de nada. Sou pobre, a culpa é do rico. Sou mulher, a culpa é do homem. Sou homo, a culpa é do hétero. Sou rico, a culpa é do pobre. Sou branco, a culpa é do negro. Sou negro, a culpa é do branco. E ninguém tem culpa de nada. A gente fica empurrando, todo mundo está fazendo mal para todo mundo, e eu sou vítima daquilo que fulano me fez. Então a nossa sociedade é assim. Ninguém se responsabiliza pelo seu estado, se ele é calamitoso. Então a nossa sociedade diz mais ou menos assim: se venci, foi por meus méritos. Mas se perdi, foi porque alguém me prejudicou. É isso. Se eu venci, foi pelos meus méritos. Eu cheguei lá. Mas se eu estou mal, é porque alguém está me prejudicando. E a gente não consegue mais assumir as nossas responsabilidades. E a gente vai gerando esse vitimismo em nós. Tinha um ditado, Jeremias 31, depois você pode ler esse capítulo na sua Bíblia, versículos 29 e 30, quando Jeremias escrevendo uma carta para o pessoal, e ele está profetizando o pessoal que está no exílio da Babilônia, e ele está ali orientando o povo, e ele diz, no versículo 29, está escrito: naqueles dias, já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Havia esse ditado, no meio do povo de Israel, que ele dizia: meu pai comeu uva verde, e o meu dente que embotou. Ou seja, o que eu estou sofrendo não é culpa minha, é culpa do meu pai, é culpa do outro. O outro fez o errado, e agora eu estou pagando o preço. E a Bíblia está dizendo: vocês parem de falar isso aí. É isso que Jeremias está dizendo. Vocês estão no cativeiro aí, não é por culpa do pai de vocês, não. É culpa de vocês. Para com essa conversa que vocês estão tendo. O que gerou o vitimismo na história da humanidade? Um negócio chamado pecado. Pecado. O texto que nós lemos de Gênesis capítulo número 3, você percebe que quando o pecado entra, começa o jogo do vitimismo. Aí vem Deus e fala assim: ô Adão, você está sabendo que você está nu, né? Bacana. Quem te deu a saber que você está nu? Irmãos, Adão é tão cara de pau que ele fala assim: a mulher que tu me desse. Pegou? A mulher que tu me desse. De quem que é a culpa para Adão, irmãos? De Deus. De Deus. Você acha que você é a primeira pessoa no mundo a pôr a culpa em Deus? Não, a mulher que tu me deste. Tá bom. Mulher, foi você que fez isso? Não, a serpente me enganou, eu comi. Não. A conversa não cola com Deus, porque Adão é castigado, a mulher é castigada e a serpente é castigada. Cada um é responsável pelos seus atos.
Não adianta esse jogo de vitimismo que o pecado coloca em nós, não serve de nada. Observe a vida das pessoas que estão vazias e infelizes. A maioria delas está gritando contra uma sociedade ou contra uma parcela da sociedade, porque elas acreditam que a sociedade existe para esmagá-los e para entregá-los a uma vida de miséria e falta de sorte. É assim que as pessoas estão vivendo. Eu estou sendo oprimido, eu estou sendo... E a gente vai se vitimizando, vai colocando... E esse papo não cola com Deus. Você nunca viu Jesus se compadecendo de alguém que se fazia de vítima? Nunca. Nunca. Pode procurar no Novo Testamento. Essa conversa com Jesus, ela não cola. O vitimismo é uma tática maligna para enfraquecer as pessoas. Lembra de Sansão, da história de Sansão e Dalila? Quando Sansão se envereda ali com ela e ele ainda consegue guardar o seu segredo. E Dalila vai ali tentando arrancar qual que é a fonte do segredo da força de Sansão. Faz uma não dá, faz outra não dá, faz outra não dá. E aí Dalila começa a pagar uma de vítima. Que ela fala assim, como você pode dizer que você me ama, se você nem me conta o segredo da sua força? Está na sua Bíblia. Desse jeito. Meninas, você que está aqui, se o encapetado do seu namorado falar para você assim, como você pode dizer que você me ama se a gente nem vai lá, joga a Bíblia na cabeça dele, manda ele para o quinto dos infernos e segue sua vida. Porque tem gente que se faz de vítima para roubar de nós aquilo que Deus tem. E aí quando Sansão cai naquela conversa de vítima, tá bom, vou te contar. O que acontece? Ela tira a sua força, ele fura os olhos. Ele perde aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ou como quando Elias, ele acabou de derrotar, em 1 Reis 17, os profetas de Baal. Homem forte, corajoso. Aí Jezabel vira para ele e fala assim, eu vou te matar. E aí Elias dá no pé, vai para dentro da caverna. Lá, sentado no zimbro, depois vai para a caverna. Engraçado que Elias pede para morrer, não é isso? Aí eu fico olhando a história e falo assim, mas Elias, não estou entendendo. Porque ele fugiu, porque Jezabel falou que ia matar ele. Agora ele pede para morrer. Ele quer morrer ou não quer? Né? É verdade, ele quer morrer ou não quer? Não estou entendendo. E aí, ele se esconde dentro de uma caverna. Deus não chega e Elias fala assim, Elias, tadinho de você. Jezabel é uma menina muito má, né, Elias? Eu sei, senta aqui no colo do papai. O que Deus fala para Elias, irmãos? Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Essa é a pergunta. O que fazes aqui? Às vezes a gente como vítima está escondido lá dentro das nossas cavernas. E assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Fulano não me disse oi na igreja. O pastor passou por mim. O líder não me ligou no dia do meu aniversário. Por exemplo, eu sou um cara péssimo de lembrar de aniversário dos outros. Porque eu não tenho rede social. E eu não lembro mesmo assim, né? Então, pensa eu que sou um cara péssimo de lembrar o aniversário dos outros. Aí chega o meu aniversário, você esquece. E eu chego a você e falo assim, você esqueceu do aniversário do pastor, né? Tá certo, irmãos. Tem gente que se esconde dentro das cavernas por nada. Fica se vitimizando por um olhar que não recebeu, por uma palavra que não recebeu. E Deus não trata com a vítima, tentando adulá-la no seu vitimismo. Deus trata na vítima, trazendo ela de volta para um outro posicionamento. Ele diz, Elias, você não é uma vítima, você é um herói. Levanta, vai ungir um rei, vai cumprir a missão, vai fazer aquilo que eu tenho para você. Tem muita coisa para você ainda fazer. Irmão, eu estou aqui para te falar uma coisa em nome de Cristo Jesus. Deus quer usar a sua vida. E Satanás planta em nós sentimentos de vitimismo, para que a gente ache, eu sou pobre, eu sou baixinho, eu sou alto demais, eu não sei falar, eu isso, eu aquilo, eu aquilo. Não, irmãos. Deus quer usar você do jeito que você é. Deus quer usar você desse jeito. Torne-se um herói. Diz a Bíblia no versículo, em Provérbios 24:11. Livras aqueles que estão sendo levados para a morte. E salva os que cambaleam indo para serem mortos. Essa é a sua missão. Eu estava ouvindo esses dias uma palestra do Dr. Mike Evans. E o Mike Evans é um judeu convertido. E ele cresceu numa casa de pai judeu. Só que ele fala que o pai dele era a pessoa mais esquisita do mundo. Porque ele era judeu, odiava judeus e negros. Esse era o pai dele. E o pai dele é alcoólatra, batia na mãe, molestava ele quando era pequeno. E numa dessas noites ele vive nesse inferno dentro de casa. O pai dele estava estapeando a mãe, ele já um pouquinho mais crescidinho. Falou, isso chega, isso vai acabar hoje. Entrou no quarto, falou, para de fazer isso com a minha mãe. E ele conta que o pai dele então voou no pescoço dele, começou a estrangulá-lo, até o ponto em que ele perdeu a consciência. E quando ele acordou em posição fetal, envolvido no meio do seu vômito, porque ele tinha apagado, tinha vomitado durante aquela agressão, ele
ele perguntou: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E naquele momento, ele dando seu testemunho, ele disse que ele viu Jesus. E Jesus apareceu para ele com todas as cores do arco-íris. E o que Jesus disse para ele naquele dia foi: Mike, você é meu filho. Isso foi tudo que Jesus disse para ele. Ele diz: eu não entendi tudo naquele dia, mas o que eu sei é que naquele dia eu fui salvo, naquele dia eu fui restaurado, naquele dia eu entendi que Deus me amava a despeito de todas as coisas. E aquele menino que tinha tudo para ser uma vítima, porque estava sendo molestado, porque estava crescendo naquele ambiente, ele se levantou e disse: eu não posso ficar mais nesse lugar, esse aqui não é o que Deus de fato tem para a minha vida. Ele, judeu, se converteu, escreveu mais de 70 livros, é um homem influente na política norte-americana, na política de Israel. Ele teve, por ser embaixador de algum negócio lá de Israel, a oportunidade de ir lá no Vaticano falar com o Papa, e ele conta no seu testemunho de que o Papa perguntou para ele: você é judeu e se converteu, como que foi isso? E ele diz: eu tive a oportunidade de evangelizar o Papa dentro do Vaticano. Um menino que se levantou do vômito, da agressão, e que se tornou não a vítima, mas se tornou um herói da sua própria história. Porque se Deus fez grandes coisas na vida desse homem, eu quero te dizer, independente daquilo que você passou, Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Eu não estou minimizando aquilo que você passou, eu só estou dizendo que essa é uma página que você pode virar e escrever uma história nova na sua história. Vire essa página, eu não posso negar a sua dor, eu sei, mas você pode escolher se você vai pegar essa dor e transformar ela numa joia preciosa, que te faz crescer e que te faz ser uma pessoa que inspira os outros, porque, irmãos, os heróis inspiram. Os heróis inspiram pelo preço que eles pagam, pelas dores que eles suportam, pela maneira como eles se auto-sacrificam pelo bem do outro. E nós estamos aqui para sermos uma inspiração para as pessoas. Chamarmos a atenção não pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, mas chamarmos a nossa atenção pela maneira como estamos nos doando para os outros. Eu estou aqui para te dizer que uma vez mais, talvez Jesus entre na sua história hoje à noite, e ele vem como olhos de fogo para dizer a você: você é meu filho. Você é minha filha, eu estou com você. Isso que passou na sua história não te define. Vira essa página, irmãos. Como eu disse para vocês agora há pouco, geralmente as pessoas que mais nos inspiram são as pessoas que superaram grandes dificuldades, grandes vicissitudes na vida. São elas, não são as pessoas que ficam se retroalimentando da sua dor, não são as pessoas que assumem esse papel de vítima e que querem a atenção. Deixa eu te fazer uma coisa, deixa eu te falar uma coisa muito importante, porque a raiz do vitimista é a mesma raiz do egoísta, é a mesma, porque ambos, o vitimista e o egoísta, tudo que eles querem é atenção. Atenção, eu só quero um pouco de atenção. E eu estou aqui para te dizer que a pessoa mais importante do universo, o Senhor nosso Deus, te dá toda a atenção do mundo. Você não precisa de mais nada. De mais nada. De mais nada. Decida viver, não para precisar da atenção dos outros, mas para ser uma inspiração na vida dos outros. Vira essa página, meu irmão. Olha a vida de tantas pessoas. Olha a vida de um camarada chamado Nick Vujicic. Você já viu alguma coisa do Nick Vujicic? O Nick Vujicic é um cara desse tamanho, que nasceu sem braços e sem pernas. Você já deve ter visto algum vídeo dele, algum livro dele. Os livros que ele escreveu, Uma Vida Sem Limites. O cara não tem braço, não tem perna. Seja as mãos e os pés, ele não tem braço e não tem perna. Fique forte. Procura lá, Nick Vujicic. Você vai achar, o cara pega onda. É casado, tem filhos, dá palestra, se joga no chão, cai, tenta se equilibrar de novo, transformou a sua dor em um instrumento de inspiração. Ele podia ser a maior vítima do mundo, mas ele decidiu ser o herói da sua própria história. E eu estou aqui para te dizer, em nome do Senhor Jesus, para de deixar as rédeas da sua história solta nas mãos do vitimismo. Toma essa história de volta e diga: Deus, essa conversa acabou na minha vida. Eu não preciso que ninguém fique ouvindo a mesma história 100 vezes e receba o mesmo consolo 100 vezes. Eu já recebi uma palavra liberada na cruz, de que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, e agora eu caminho pela fé. Caminhe, irmão. Segue. Atitude de vida. Não ser vítima, ser o herói. É um posicionamento. Atitude de vida. Pare de se comparar com os outros. Compare-se com você mesmo. Pare de se comparar com os outros.
e compare-se a você mesmo. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 10, versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam profunda insensatez. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo número 12. Nós vivemos uma sociedade que está adoecida pela mania de se comparar com os outros. Nós estamos doentes pela mania que a gente tem de ficar comparando. Olhamos as fotos dos outros, dizendo, puxa, eu queria ser bonito como fulano é. Olhamos a foto do cara e, poxa, eu queria morar na casa que fulano mora. Eu queria ter o carro que fulano tem. Eu queria viajar para onde fulano viaja. Eu queria ser alegre como fulano é. Eu encontrei uma frase esses dias, depois você pode ler, vai estar no YouTube também, a gente solta. A frase é extraordinária, dizia assim, as redes sociais são um mar de gente feliz em depressão, de casais perfeitos que se separam e de pessoas com roupas novas e o nome sujo na praça. Redes sociais, um mar de gente feliz em depressão, de casais felizes que se separam e de gente andando de roupa nova com o nome sujo na praça. E a gente olha aquilo ali, aquela estereotipação e diz assim, puxa, como fulano é feliz. Se você pega casais que se divorciam, se você volta as fotos, uma semana antes de divorciar, os dois juntos, o amor é mais. É uma fachada, é uma casca. Eu não tenho redes sociais, eu por ser responsável da comunicação da igreja, eu supervisiono o Face e Instagram da igreja, daquilo que eu quero que vá para lá. Mas, irmãos, assim, é doentio. É doentio, às vezes a gente fica ali se retroalimentando e comprando uma ilusão que os outros estão nos vendendo. Posso te falar uma coisa? Ninguém é feliz como você imagina. Tem gente que você acha que não é feliz e ele é. E tem gente que você acha que é muito feliz e não é. Ninguém vive só de vitória. Vitória, vitória. Não tem aquela música? Agora é só vitória, agora é só... Quem conhece essa música? Quem conhece essa música? Isso, agora é só uma vitória, agora é só... Não é assim, o cara não compõe uma música realista. Agora é derrota, vitória de vez em quando, derrota, vitória. Não é assim? Que não vende. E eu estou aqui para te falar, ninguém tem uma vida só de vitória. Ninguém, volta e meia a gente perde, sim ou não? Não, volta e meia a gente perde. Volta e meia a gente compra essa ilusão. Então quando você precisa entender que sempre que você se compara, você perde. Grava isso que eu vou te dizer. Sempre que você se compara com alguém, você perde. Por quê? Porque ou você vai achar que você é melhor e vai ficar arrogante, ou você vai achar que você é pior e vai ficar com inveja. Fechou? Sempre que você se compara, você perde. Ou vai surgir em você um sentimento de arrogância, fala, como eu sou melhor que esse miserável. Ou vai ser um sentimento de inveja. Fala assim, poxa, como eu queria ter o que esse cara tem. Então pare de se comparar aos outros, porque isso é uma ilusão, uma frustração. Eu estou aqui para te falar por que nós não devemos nos comparar. Porque por mais que você seja bonito, tem gente bonita aqui hoje, louvado seja o Senhor Jesus. Por mais que você seja bonito, sempre vai ter alguém mais bonito que você. Por mais que você seja inteligentíssimo, sempre vai ter alguém mais inteligente do que você. Por mais que você seja popular, sempre haverá alguém mais popular que você. Por mais que você seja muito bom em algo que você faz, sempre haverá um japonesinho no mundo. Sempre vai ter um guri que fez Kumon. Não é assim? Os músicos sabem disso, a gente estuda às vezes anos para fazer uma peça, tocar um negócio, né? A gente com 30, 35, 40 anos aprende a tocar um negócio, aí você põe lá no YouTube, moleque de 7 anos toca nas costas. Sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter, então a gente vai comprando ilusões e vai projetando e jogando a nossa vida. Por que é desleal se comparar? Porque o seu ponto de partida é diferente do ponto de partida do outro. Ninguém viveu o que você viveu. Ninguém pode ser o que você é, assim como ninguém pode ser aquilo que ele é. E o que Deus tem para você, Deus não tem para mais ninguém, diz amém. Se o que Deus tem para você, Ele não tem para mais ninguém, eu não posso me comparar com o outro, eu não posso querer ter as coisas do outro. É um princípio dos 10 mandamentos, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, esse desejo de ter as coisas que os outros têm. Então, eu estou aqui para te dizer, se compare com quem você era muito tempo atrás. Se compare com quem você era 5, 10 anos atrás. Você está melhor, irmão. Posso ouvir um amém? Está melhor. Irmão, seu esposo está pronto para bate. Ele está mais
mais sustância, menos cabelo, mas ele está melhor, sua esposa está melhor. Irmãos, eu estava vendo as fotos do meu álbum de casamento, Jesus amado. Eu falei, ou a Flávia era uma mulher de fé, ou ela era míope. Uma das duas, só o pó da goiabeira, mas assim, só a capa da gaita mesmo. Casei, não sei se eu estava orando, a Flávia desviada, eu não sei o que era, mas eu casei. Estou melhor. Eu tenho que olhar para trás e falar assim, eu era uma pessoa, desculpe irmãos, eu era uma pessoa mais estúpida 5 anos atrás, sou uma pessoa melhor agora. Eu sou um cara mais amoroso, eu sou um cara que ouve mais, eu cresci. E se você hoje melhor do que você era no passado, então você está num bom caminho. Olhe para quem você era, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que a gente tem que ficar monitorando os outros. A Bíblia fala em Efésios capítulo número 4, versículo 13, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Cuida de quem você é e do que Deus tem para a sua vida e para de se comparar. Posso te contar uma história para a gente ir para o último ponto e acaba? Uma história da Bíblia. Quando Golias está desafiando o exército de Israel, não tem gente, não tem macho aí para brigar comigo, não tem homem e tal. E aí chega Davi. Quando Davi vê aquilo, aliás, tem teorias da conspiração que dizem que Davi era mineiro, sabe dessa história? Que quando ele vai levar o negócio para os pais, primeiro que o nome do pai de Davi é Jessé, né? Então, é mineiro. E aí o que ele manda o menino levar para os irmãos? Leva uns queijos para os seus irmãos, não é assim? Então fala que a família de Davi era mineira, leva uns queijos, um café, tudo bem. E ele chega lá com os queijos nas costas, e ele fala assim, eu vou desafiar esse cara. Davi se levanta, não tem um cara que quer desafiar Golias, levam Davi até a presença de Saul, e aí Saul olha para Davi e fala assim, bom, é o que temos para hoje, não é isso? Só que Saul não está conformado de Davi lutar daquele jeito que Davi era. O que Saul faz? Fala, pega a armadura. Pega a minha armadura e coloca em Davi. Pega a minha armadura e coloca em Davi. E a Bíblia diz que quando Davi se levanta com a armadura de Saul, ele fica todo desajeitado, todo perdido, porque Saul era grandão. A Bíblia fala que Saul, as pessoas davam no ombro de Saul. Foi por isso que ele foi eleito rei em Israel, ele era um cara de destaque. Então, Saul. Então ele é um cara grandão. E aí coloca aquilo sobre Davi, Davi fica todo mongo, todo toncho. Por quê? Porque Saul é Saul, Davi é Davi. O que Deus tem para Saul, Deus tem para Saul. E o que Deus tem para Davi, Deus tem para Davi. A armadura podia ser bonita, brilhante, armadura de rei, cara. Então é você que fica querendo aí comprar esses negócios da Tommy, da Gucci. Você não tem bala na agulha, não compra falsificado, compra outra coisa. Ninguém falou amém. Não serve você, não serve, segue o jogo. E Davi fala, eu não posso lutar com isso, porque eu não sou, nesse momento, um cara de guerra, eu sou um pastor de ovelhas. E como que ele derrota Saul? Ele não derrota com uma espada e com uma armadura, ele derrota com uma pedra e com uma funda. E às vezes você tem uma pedra e uma funda na mão e está reclamando, eu queria ter aquela armadura, eu queria ter aquela espada. E Deus está falando, eu vou derrubar um gigante com o que eu te dei. Não se compare aos outros. Você é você, Deus tem algo só para a sua vida, não se compare. No começo da minha jornada, como pastor, a gente fica procurando referências, então você tem que se resolver, quando você vai pregar, por exemplo, assim. Então, eu sempre olhava assim para uns caras, eu falava assim, eu vou ser igual a esse cara. Eu tentava imitar, não dava certo. Você olha, por exemplo, um cara pregando como o Ed René. O Ed René é um monstro, assim, no bom sentido, pregando, né? Então, assim, ele chega com a Bíblia aqui embaixo do braço, assim... E aí ele começa a falar, não tem esboço, não tem nada, ele não repete um argumento, e você fala, você é igual o Ed René, vou agora só com a Bíblia embaixo do braço, vou falar, irmãos, não ia sair 3 linhas de sermão aqui, não, agora, aí um cara que eu gostava muito no começo da minha jornada, Ricardo Gondim, ele tomou um caminho teológico que eu não compactuo, um excelente orador, um pregador assim da palavra, assim como uma homilia, aquele cara assim que ele vai falando, aquilo vai queimando no seu coração, fala, agora eu vou pregar igual do Ricardo Gondim, e ele é um cara, né, assim, aí você vê um cara mais mestre, um cara que chega aqui, ele fala assim, ele pega uma palavra da Bíblia, sabe esses caras que pregam assim, ele vai indo lá no fundo, agora eu vou ser mais mestre, eu vou estudar isso, vou estudar aquilo, nada disso me serve, porque eu não sou o Ed René, estou longe disso, não sou o Gondim, não sou mestre, eu sou eu, e se Deus usou uma mula, não vai usar eu e você? É sério, Deus falou, eu quero te usar a mula, e eu não vou te mudar do seu estado de mula, e usou. Vai usar a gente, irmão, posso ouvir um amém? Vai usar, para de se comparar com as outras pessoas. Última atitude de vida, para a gente ir embora. Não tinha mais uma história, vou contar outro dia. Saiba diante de quem ficar em pé, e saiba diante de quem se inclinar. Saiba diante de quem ficar em pé,
e saiba diante de quem se inclinar. Tem uma parábola muito antiga que os rabinos contavam, que Jesus só faz referência a ela no Novo Testamento. E a parábola era a respeito de uma floresta, uma grande floresta de bambus, e que no meio dessa grande floresta de bambus havia um grande carvalho. E esse carvalho era muito grande, imponente, suas raízes grandes, externas, capazes de se ver. Então ele sempre muito rígido, e quando qualquer vento soprava, ele permanecia ali em pé. E por qualquer ventinho os bambus inclinavam de um lado para o outro. Então o carvalho falava assim, mas vocês não podem ser assim, vocês têm que ser firmes. Qualquer coisa vocês estão jogando de um lado para o outro. Até que conta a história que um dia veio uma grande tempestade. E aquela grande tempestade, nunca tinha acontecido nada parecido naquele lugar. E o vento soprou com muita força, a chuva era muito forte. E o vento deu com tanta força, com tanta impetuosidade, que arrancou muitas árvores daquela floresta. Dentre elas, aquele grande carvalho. E quando chegaram lá no outro dia, o carvalho estava no chão, mas os bambus continuavam em pé. Porque conforme aquele vento soprava, eles sabiam como que eles tinham que se comportar. O que eu quero te dizer hoje, como atitude de vida, irmão, grava isso que eu vou te dizer. Diante dos problemas, sempre em pé. Irmão, diante dos problemas, sempre em pé. Diante de Deus, sempre curvado. Diante das dificuldades da sua vida, sempre em pé. Cara de frente, mas diante de Deus, se curve. Tem gente que está interpretando a atitude de vida errada. Tem gente que diante de qualquer problema, se curva, se deita, vai à lona. Mas diante de Deus, permanece com uma cerviz dura. Não inclina o seu pescoço diante do Senhor. E a gente tem que aprender, conforme os anos passam, a ter uma atitude de vida, de saber aonde que nós temos que nos inclinar. E aonde que nós temos que permanecer em pé. A Bíblia fala em Provérbios 24:10, se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. É como eu estava lendo esses dias, ouvindo um documentário sobre lagostas. Está com tempo livre, né? Documentário sobre lagostas. E elas, quando elas vão lutar pelo território, a maneira como elas lutam, para elas lutarem, a primeira coisa que elas têm que fazer é ficar em pé. E elas precisam... Ganha a luta o lagosta macho, que consegue ficar mais alto. Eles vão emparelhando, até que um deles consegue ficar mais alto. E quando ele consegue ficar mais alto, então ele derrota aquele seu opositor. E tem um estudo, porque a lagosta tem uma coisa semelhante a nós. A lagosta tem um hormônio, se não estou enganado, chamado serotonina. Ela tem serotonina. E quanto mais em pé ela vai ficando, mais serotonina ela libera, mais estimulada ela fica. Eu estou aqui para te dizer, eu não sou médico, sou cientista, não sou coach, não sou nada disso. Eu só estou te dizendo que talvez Deus esteja dizendo para alguns de nós hoje assim, levanta a sua cabeça, para de andar com os ombros encurvados. Levante os seus ombros, levante a sua cabeça, porque eu tenho uma palavra de vitória para a sua vida. Porque eu sou Deus sobre a sua vida. Não permita mais que os seus problemas te encurvem, mas se encurva diante de mim, se curva diante do Senhor. É o texto da mulher encurvada de Lucas capítulo número 13, uma mulher que andava encurvada há muitos anos. A alegoria nesse texto é tão óbvia, é tão clara, que por muitas vezes a gente se curvou diante da vida, diante do problema. E quando a gente se curva diante daquilo que é errado, a gente perde muito da vida, irmãos. Pensa você andar encurvado, você não consegue mais ver o brilho que há no sorriso do seu filho. Você não consegue ver mais a alegria que é ver o sol brilhando ao meio-dia. Você não consegue ver mais os pássaros coloridos voando no céu. Você não consegue mais partilhar emoções com as outras pessoas, porque aquele teu problema te achatou, te pequenou, te encurvou, e não era para você se encurvar. Por isso que quando aquela mulher chega encurvada diante do único que ela deveria chegar encurvada, que era Jesus, a palavra do Senhor nos diz em Lucas capítulo número 13, versículo número 13, e Jesus pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e glorificava a Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele ao seu tempo vos exalte. E eu estou aqui para te dizer, em nome de Cristo Jesus, é tempo da gente se levantar com mais força, com mais vigor, assim como Deus encontrou Josué no início da sua jornada e disse, Josué, vai ter um monte de pedreira, vai ter um monte de dificuldade na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, não se curve diante delas, seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes, eu, Senhor, seu Deus, sou com você por onde você andar. Mas anda, Josué,
E eu estou aqui para te dizer, José, Maria, Paulo, você é meu irmão, minha irmã. Deus está te dizendo, levanta. Coloca a sua vida acima dos seus problemas e diz, eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Senhor e eu sou maior do que qualquer problema que venha sobre a minha vida. E da onde que você encontrou força para se colocar em pé? A minha força para me colocar em pé vem do fato de que eu me inclino diante do Deus da minha vida. Vem do fato de que eu dobro os meus joelhos lá no meu quarto e digo, Senhor, tudo é do Senhor. Eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, não tem jeito. E aí eu saio do meu quarto, eu saio do meu momento de oração fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E eu saio de lá, as situações às vezes nem mudaram, mas eu já mudei no Senhor. Ele já me posicionou, a fé voltou a queimar em meu coração. A vitória, a certeza de que eu caminho em passos firmes, voltou ao meu coração. Diz a palavra do Senhor no Salmo 129, versículos de 1 a 4, eu estou encerrando. Olha o que Davi diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram as minhas costas, abriram sulcos das minhas costas. Mas diz o versículo 4, mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. O Senhor é justo. Uma hora ou outra, Deus vai julgar a nossa causa. Se você passa pela vida sabendo diante de quem se inclinar e diante do que ficar em pé, você pode até passar pela vida marcado, mas nunca amargurado. Você pode passar pela vida cicatrizado, mas nunca ferido. Pode passar pela vida machucado, mas nunca batido. Atingido, mas nunca derrotado. Traído, mas sempre vencedor. Enganado, mas vivendo na verdade. Oprimido, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, extraordinariamente liberto. É assim que eu quero caminhar na minha vida. Encerra com 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. Dão glória a Deus no seu lugar. Perplexos, mas não desanimados. Dão glória a Deus no seu lugar. Perseguidos, mas não desamparados. Dão glória a Deus no seu lugar. Abatidos, mas nunca jamais destruídos. Dê glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor que sustenta a nossa vida. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.